Boa noite, estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal e hoje a entrevista é pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Lidiane Pinheiro, que vai conversar com a gente sobre auxílio acidente. Então, para vocês que querem mandar pergunta, pode mandar pergunta em nossa entrevista, que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Lidiane Pinheiro, ela que vai conversar com a gente sobre auxílio acidente. Estamos aguardando a doutora Lidiane com transmissão. Estamos aqui aguardando a conexão. Boa noite, doutora. Oi, boa noite. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. E hoje a entrevista é sobre auxílio acidente. Doutora Lidiane, caiu aqui a transmissão. Vamos aguardar aqui novamente para mandar o convite para ela. Estamos aguardando, lembrando que o programa tem transmissão pelo canal TPFest. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Doutora, eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não me conhecem. Então, me chamo Lidiane, sou advogada em Minas Gerais e sou especialista em direito previdenciário. E hoje o tema é auxílio acidente. Isso. E eu já começo a perguntar então para a doutora, qual a diferença entre o auxílio acidente e o auxílio doença? Então, o auxílio acidente, ele é devido aos segurados que estão incapacitados de forma temporária de retornar ao trabalho ou atividade habitual, seja por conta de uma doença ou um acidente. E o auxílio doença acidentário, ele é devido para os trabalhadores que estão também incapacitados temporariamente de retornar ao trabalho por conta de uma doença ocupacional ou então por conta de um acidente de trabalho. Já o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, que ele é devido aos segurados que sofreram algum acidente, não importa a natureza. Então, pode ser que a pessoa sofreu um acidente de carro, de moto, um acidente jogando bola, limpando uma casa. Contudo, este acidente, ele reduziu a sua capacidade para o trabalho. Aí sim a pessoa vai ter direito ao auxílio acidentário. E quem pode estar solicitando o auxílio acidente? Existe algum tipo de exceção? O auxílio acidente, ele é devido ao trabalhador urbano, ao trabalhador rural, ao trabalhador que é empregado doméstico, e não é devido ao contribuinte individual e nem ao facultativo. O auxílio acidente, ele é definitivo, doutora? Ou se a pessoa está afastada, se volta a trabalhar, para de receber? Como funciona? Não, ele não é definitivo. Apesar de ser um benefício indenizatório, ele não é definitivo. A partir do momento que o segurado ele conseguir a sua aposentadoria ou vier a falecer, ele já não terá mais direito ao benefício. E este benefício, ele não será transmitido aos seus dependentes caso ele vier a falecer. E se o segurado receber outro tipo de benefício, ele pode vir a requerer o auxílio acidente? Então, até 1997, era possível receber o auxílio acidente e a aposentadoria. Só que hoje, a lei ela proíbe a aposentadoria e o recebimento do auxílio acidente. Só que a lei, ela não fala, ela não proíbe de receber o auxílio doença e o auxílio acidente. Então, vamos dar um exemplo. O enfermeiro, ele teve um acidente de moto e perdeu a mão. Então, ele teve uma redução da sua capacidade de trabalho.
Então, ele tem direito de receber o auxílio acidente. Só que depois ele continuou trabalhando, porque o auxílio acidente permite a pessoa continuar trabalhando, e ele precisou afastar por conta de um problema respiratório. Então, ele poderá solicitar o auxílio doença e continuar recebendo o auxílio acidente, porque o fato gerador do auxílio doença é diferente do auxílio acidente e vice-versa também. Ele pode primeiro estar recebendo o auxílio doença, por algum motivo ele venha perder um membro, precisar de receber, no caso do exemplo, o auxílio acidente, ele pode requerer esse auxílio. E, doutora, quais são os documentos necessários para o requerimento? Laudos, né? Laudos médicos, exames, tudo que possa comprovar que ocorreu o acidente. E também juntar a carteira de trabalho, porque tudo, quando aconteceu o acidente, é necessário comprovar que tinha qualidade segurada, né? Então, a pessoa tem que estar juntando também a carteira de trabalho e juntar os laudos. Caso ele seja negado pelo INSS, o que deve ser feito, então, doutora? Se for negado, e o que é bem provável, né, na grande maioria dos casos, é o INSS negar, aí tem que ingressar com uma ação na via judicial. Eu ia justamente perguntar quando era necessário estar dando a entrada na justiça para requerer esse direito. Então, é só quando é negado ou existe outras maneiras de entrar pela justiça, doutora? É quando for negado ou se o cálculo que o INSS fez estiver errado, porque às vezes teve a concessão pela via administrativa, só que o INSS ele calculou de forma indevida, não está correto. Aí pode entrar para estar pedindo essa revisão. E, doutora, qual a importância do segurado estar procurando assessoria jurídica especializada para o auxílio acidente? Porque quem conhece a lei, conhece a regra, conhece a exceção, é o advogado. E é muito importante ter esse acompanhamento do início, que é lá pelo INSS, na via administrativa, até a via judicial, se for necessário. Porque quem vai traçar a melhor estratégia, quem vai estar orientando, porque é necessário passar por uma perícia, né? Quem vai dar as orientações é o advogado. Então, às vezes, a pessoa pode sim tentar entrar por conta própria? Pode, mas ela vai ficar meio que perdida, principalmente com as perguntas, porque o perito irá realmente realizar perguntas com relação aos documentos, o que tem que conter no laudo. Então, isso tudo, quem vai saber informar é o advogado. Então, eu sempre oriento estar ali junto com o advogado. E, doutora, a gente recebeu perguntas pelas redes sociais, a gente vai então para o quadro Perguntas e Respostas dos internautas. Eu tenho a pergunta da Kátia aqui, que ela é de Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte: boa noite, doutora, se eu sou assegurado e cair na rua e quebrar o pé, eu tenho direito ao auxílio? Sim, como eu já falei, o auxílio acidente, ele é devido a qualquer pessoa que sofreu um acidente de qualquer natureza. Não importa, você pode estar na sua casa, limpando lá, e por algum motivo você sofreu esse acidente, e esse acidente resultou o que na sua capacidade para o trabalho. O que vai determinar se você terá ou não direito é a redução para o trabalho. Agora, como aconteceu esse acidente, isso não importa não, tá? E a gente tem a pergunta do Pedro. O Pedro é de São Paulo. Ele mandou: boa noite, doutora, sou aposentado e meu filho é dependente de mim. Caso ele venha sofrer um acidente, ele teria direito ao auxílio doença por ser meu dependente ou não? Não, como eu já informei, só tem direito de receber esse auxílio acidente o trabalhador urbano, trabalhador rural, trabalhador avulso, empregado doméstico, ou então o trabalhador, o segurado especial, né, que é o trabalhador rural. Então, para receber, tem que estar contribuindo. Inclusive, o contribuinte individual ou o facultativo, eles não têm direito, por mais que eles contribuem para o INSS, mas não vão ter direito.
E a gente tem a pergunta da Lindalva, que é de Minas Gerais. A Lindalva fala: eu sou empregada doméstica, estou recebendo auxílio acidente há 2 meses. E eu gostaria de saber se eu preciso continuar contribuindo para o INSS. Essa pergunta é muito importante. O que acontece? Caso a pessoa esteja recebendo o auxílio acidente e por algum motivo ela fique desempregada, é muito importante ela contribuir para o INSS, porque até 2019 era quem recebia o auxílio acidente mantinha a qualidade segurado. De 2019 para cá, isso não acontece mais. Então, se por algum motivo a pessoa parou de trabalhar, contribua para o INSS, mesmo que seja com facultativo sobre 11% ou 20%, uma alíquota de 11% ou de 20%. Porque hoje, depois de 2019, quem recebe o auxílio acidente não mantém a qualidade segurado, não. Então, se a pessoa não está trabalhando, contribua para o INSS. E a gente tem a pergunta do Marcelo, que é de Betim, Minas Gerais, está pelo site. Ele mandou: boa noite, doutora. Sou MEI, e caso eu sofrer um acidente quando estiver trabalhando, eu teria direito de solicitar o auxílio acidente ou teria um outro benefício que eu poderia requerer? Não. O MEI, ele não pode solicitar o auxílio acidente, mas quem recebe o auxílio acidente pode ser MEI, porque quem recebe o auxílio acidente pode e deve continuar trabalhando. O MEI, ele tem direito a outros benefícios do INSS, como o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade. Se ele complementar, tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, mas ao auxílio acidente, ele não tem direito. Caso então o MEI venha se machucar, ele não tem nenhum outro benefício que pode requerer. No caso, ele pode requerer o auxílio doença, auxílio doença, a aposentadoria por invalidez, mas o auxílio acidente não é devido ao MEI. E a gente tem a última pergunta, que é do Marco Antônio, que ele é do Paraná, tá pelo site também. Ele manda: boa noite, doutora. Eu trabalho em uma fazenda de gado e já me machuquei faz 2 meses e foi negado o auxílio acidente. Existe alguma exceção para os trabalhadores nessa área? Pois eu estou acamado e precisaria do auxílio. No caso, ele pode estar se enquadrando como trabalhador rural ou segurado especial, né? Então, ele tem direito, só que ele vai precisar de ingressar na via judicial, né? Vai ter que comprovar a questão do acidente, comprovar que teve uma redução da sua capacidade para o trabalho, mas aí, no caso, ele se encaixa, sim, nas modalidades que tem direito de requerer o auxílio acidente. Tá certo. E a gente está chegando quase ao final da entrevista, doutora. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para o pessoal acompanhar as dicas, segui-la nas redes sociais, como pode estar fazendo. Então, o meu Instagram é Lidiane Pinheiro, ponto advogada. Precisando de qualquer dúvida, esclarecimento, pode mandar mensagem pelo direct, que eu estarei à disposição para estar respondendo. E, doutora, faltou algo que a doutora queira acrescentar sobre o tema que a gente deixou de falar? Na verdade, é só confirmar, relembrar. Quem estiver recebendo auxílio acidente, não deixe de contribuir para o INSS caso venha ficar desempregado ou passar por um período que não estiver trabalhando. Não deixe, nem que seja como contribuinte facultativo, para poder manter a sua qualidade de segurado. Porque se vier precisar de outro benefício, não irá conseguir. Tá certo, doutora. E a gente vai para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora. E a pergunta é: o que o direito representa para você? Dignidade. Devolver, levar a dignidade para os segurados. Porque quem passa uma vida inteira trabalhando, contribuindo para o INSS, chega no final da vida querendo descansar, curtir mais a família e poder levar essa dignidade, levar esse benefício que é de direito e merecido, isso aí faz todo sentido para quem atua na área de direito previdenciário.
Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal, pelos espaços jurídicos. Mais uma vez aqui entrevistando a doutora, é um prazer imenso. E agradecer esses esclarecimentos que a doutora sempre dá para os internautas. Eu que agradeço, né, pelo convite e tenha uma boa noite. Obrigada, essa é a doutora Lidiane Pinheiro, de Minas Gerais. Para vocês segui-la na rede social, é @lidianepinheiro.advogada. Segue e acompanhe os trabalhos da doutora Lidiane. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa doutora. noite, obrigada. Tchau.